como vocês já devem estar percebendo, William Bonner. Brincadeiras à parte, Kiki Reis, minha amiga, parceira, a comunicadora que entendeu o projeto Porta Aberta junto de mim. Hoje a Kiki Reis, minha querida William Bonner, ela não está presente porque foi cuidar da mamãe dela, que está muito gripada, e obviamente que a preferência é da mamãe, né? Então, que a mamãe da Kiki esteja melhorando, porque gripe é coisa séria, né? Temos que levar a sério. E me fará muita falta onde quer que a Kiki Reis esteja, porque o podcast sem a Kiki Reis não é o Porta Aberta, é uma meia porta. Mas enfim, como vocês estão aqui me ajudando, então a porta continua aberta. E vamos ao que importa, ao que interessa. Eu quero mandar um grande beijo para Xandi. Xandi, que Deus te abençoe, que Deus lhe leve a cura, tá bem? Que os anjos estejam contigo. Vamos lá, vamos começar porque o tempo urge, né? Vou trazer para vocês aqui uma reclamação dos moradores da Praia Rasa, a localização ali da Marina. Um relato de uma moradora de que ela já protocolou inúmeras reclamações. Oi, Reinaldo! Beijo, querido! E essa moradora relata que o descaso da Prolagos está em várias ruas, né? Ela deu até o nome das ruas: Rua Jonas Albert, Girassóis, Gardênia, Figueiras, Orquídeas, Dália. O nome tem um monte de flor lá, mas não tem nada florido naquele lugar. A falta de água já passa de 10 dias, até quando me chega a informação. Acho que até mais que isso. Então, fica aqui um pedido para que os responsáveis, né, gente? Tem uma coisa que eu não aguento mais, é ver morador de Búzios, turista, visitante, enfim, reclamação sobre as mesmas coisas. A Prolagos, a Enel, poste que pega fogo. Há muitos... Beijo, Mariana. Oi, Kiki Reis. Então são sempre as mesmas reclamações, né? Como é que pode uma cidade com efeito turístico, com tanto dinheiro, inclusive falaremos sobre isso, a Prolagos ela não tem um acompanhamento sobre esses problemas que são sempre os mesmos, né? Não é possível que isso seja feito para que as pessoas acabem comprando ainda caminhões de pipa d'água. Parece até desculpa, isso me parece muito um conchavo, né? Uma situação recorrente para que se caia nesse tipo de coisa. Vamos comprar um caminhão. Sabe quanto que está um caminhão pipa d'água? Né? Será que nós não temos um nobre, um caro colega que saiba realmente, ao invés de ficar pela rua entregando papelzinho, ao invés de ficar indo para a praia, fingindo que está trabalhando de chinelo, de bermudinha, né? É fácil para um vereador. Vamos ficar fazendo somente causa animal. Assim, eu acho que os vereadores estão precisando, agora virou modinha, bater uma roda de conversa e de verdade pegar os problemas da cidade, porque são problemas recorrentes. São sempre os mesmos problemas. Não é possível que a gente não vá ter alguém dizendo: olha que maravilha, que sucesso, até que enfim alguém protocolou alguma coisa contra essa empresa, alguém de fato vai trazer uma solução para os problemas, porque parece que a gente está pedindo favor. As contas de água elas chegam nos dias certinhos e se não pagar, eles cortam ou diminuem, né? Porque a água também já não cai com muita força em vários lugares, quando a cidade de Búzios, em qualquer feriadinho aí, a gente já começa a ficar sem água. Enel,
numa cidade chamada cidade turística, né? Nosso prefeito se achando, né? Traz o governador, devia ter vergonha, prefeito. Sabe por quê? Eu vou te falar porque você deveria ter vergonha. Porque uma cidade turística, de verdade, quando se pega com zelo, né, para tratar, eu não posso passar por aí e não ter água. Eu não posso passar por aí e ver postes pegando fogo, né? O cidadão tem que estar sempre passando perigo, perdendo seus móveis por causa de chuva, fora os alagamentos, que continua a mesma coisa. Aí eles vão dizer a mesma questão. É problema da natureza, é do clima. Sim, mas aí escoa para onde? Aí vem as mesmas causas. E os bueiros? E as ruas, que estão cheias de buracos. Hoje o meu amigo aí, o Rony Tardelli, um beijo, Rony, da peixaria lá na Sem Graça, fez um vídeo e ele diz, olha aí, a mesma bomba de sempre. A rua alagada, os comércios não podem trabalhar, porque não tem como passar naquela rua. É inviável que alguém coloque os pés dentro da água, ali na Sem Graça. Elizabeth Fonseca, um beijo. Então, assim, o Rony ainda diz, né, que é perigoso passar o veículo porque tem um buraco lá que está fazendo aniversário, né? Enfim, fica aqui um pedido a mais para essa moradora da Marina que já estão sem água há mais de 10 dias, né? Que alguém possa aí ajudar a solucionar esse problema, porque de protocolos e reclamações ela tem bastante, né? Mariana, dá um beijo na Dorinha, por favor. Bom, vamos continuar. Falando em gripe, a Câmara Municipal de Conceição de Macabu tomou uma iniciativa privilegiada. Eles cancelaram todas as reuniões lá do Legislativo, inclusive com a presença do público, né? Depois de várias gente. Vamos prestar atenção nisso. Eu queria entender se a região dos lagos aqui, cidade de Búzios, se Cabo Frio, está alertando a população sobre o influenza e o Covid, né? Que parece que está retornando aí, não estão comunicando às pessoas, as pessoas estão por aí sem máscara, na verdade sem anúncio nenhum de ninguém, né? E a Câmara Municipal de Conceição de Macabu, ela suspendeu temporariamente as atividades. Eu achei isso muito legal, porque isso, em primeiro lugar, é o respeito ao cidadão, né? A vida humana, né? Que importa demais. E eles, de verdade, têm uma preocupação, né? Para que não prolifere mais e mais a Covid e a influenza. Antônio Silveira, boa noite, querido. Muito bom por aqui você, hein? Enfim, gente, vamos nos atentar, ter cuidado, porque essas gripes, elas não são só de brincadeira. Mãozinha para você também. E precisamos nos cuidar. Quem puder, use máscara. Quem tiver que trabalhar com o público, quem tiver que estar em lugar... Obrigado, Elizabeth Fonseca. Que rei, sua mãe? Pensei que fosse sua mãe. É sua mãe? Kiki Reis está aí, olha, gente, legal. É isso aí, Kiki, usem máscara. Vamos lá. Porque parece que não, né? Porque assim, eles não vão avisar. Eu não sei se vocês se recordam, quando começamos lá na pandemia da Covid, foi exatamente depois do carnaval também, se eu não me engano, né? Aí veio uma situação ou outra, e aí quando percebemos, a coisa já tinha explodido. Então, eu acredito sim que, de novo, né, a gente está vivendo aí, não sei se muito, mas com certeza tem um surto de Covid e de influenza. Não estou falando para assustar ninguém, estou falando para que vocês possam se cuidar. Às vezes está em casa aí com uma dor no corpo, dor de cabeça, procura na farmácia, faz um testezinho. É melhor antecipar do que ter um problema maior, né? Claro que é bem melhor, né? Enfim,
Hoje eu vi um vídeo, eu não ia falar sobre isso não, mas eu vou falar sim. Impossível não falar, né? A gente está falando aí de tanta falta de estrutura da cidade de Armação dos Búzios, considerada uma cidade turística, né? E aí a gente não sai da mesmice, a gente não consegue andar. Às vezes eu acho que o pessoal fala, cidade internacionalmente, entra um monte de gente de tudo quanto é países. Mas e daí, cara? Uma cidade que tem cavalo na rua, animais abandonados, uma bagunça, fios caídos, falta de água, violência lá no pico, drogas então, nunca vi tanta apreensão de drogas. E olha, no centro da cidade. Para quem não conhece Búzios, acho difícil, mas enfim, né? Ali no centro da cidade, na praça de Búzios, está sendo presos vários traficantes, vários grupos esse final de semana. Estive hoje conversando com um tio meu que mora por lá, e ele disse que a apreensão de drogas cada vez mais cresce no centro de Búzios. Então, assim, querer enfeitar Búzios como uma cidade maravilhosa, ela é maravilhosa porque por si só, sozinha ela se faz, né? Mas é necessário cuidar. Né? O nosso gestor municipal, o nosso prefeito, está todo felizinho, todo pimposo, porque a cidade, parabéns para Búzios, né? Porque isso veio lá do governo André, quando ele entrou com o processo da ANP para que fosse revisto, né, o dinheiro que faltava de royalties da cidade. No entanto, esse dinheiro vai sair em 48 parcelas, o valor total é de 1 bilhão, não, vocês não ouviram errado, 1 bilhão e 600 milhões, né? Tava há pouco aí falando com a Kiki Reis pelo Zap e ela me passou que são 48 parcelas de 28 milhões, 33333, alguma coisa. Mas isso, gente, fora o resto, fora o que já entrou, várias formas, a prefeitura ela recebe, ela arrecada indireto, diretamente, como falou aqui, de verdade. Então, assim, eu não entendo para onde que está indo tantos bilhões, para onde é que está a responsabilidade do dinheiro público na cidade de Armação dos Búzios. Eu estou aguardando, quero ver o porquê dessa felicidade do nosso prefeito, então ele deve estar com várias ideias, né? Ele deve juntar aquilo ainda que não foi usado, claro, ele está aguardando bonitinho, né? E aí daqui a pouco ele vai utilizar com mais 1 bilhão, mesmo que parcelas, dá pra gente colocar tapete de ouro, né? Não era pra gente estar vivendo o que estamos vivendo. Uma cidade totalmente cheia de buracos, faz aqueles paliativozinhos. Já viu aquelas boleiras que quando bota o bolo, aí bota um pedacinho, aí depois passa lá o glacê e fica lindo, né? É assim que fazem, aqui é assim. Eles colocam um pouquinho de asfalto ali e acham que estão fazendo muita coisa. Agora, falar de Búzios e falar do centro, entrar do porto e achar que é Búzios, não. Eu estou falando de Sem Braças, eu estou falando de Vila Verde, estou falando de parte da Maria Joaquina, Bahia Formosa, né? Búzios é maior do que o centro, maior do que Manguinhos, Jeribá, não. Eu estou falando de Búzios, do balneário inteiro. Então, o balneário está largado, totalmente largado, abandonado. Mariana, é surreal, eu também acho, mas é incrível. Eu sempre gosto de cantar a musiquinha, que é aquela, se essa rua. Eu mandava ela brilhar, essa cidade, com tanto dinheiro, porque não dá para entender. E aí se acham a ponto de subir em palanques com o governador, né? Todo mundo babando, o que é bem feio, né? Uma politicagem tão antiga. E se acham. Estão se achando por quê? Eu gostaria de entender por que você está governando para os cabides de emprego e você acha bacana que essas pessoas precisem puxar teu saco? Caramba, isso não é ser político. Político é quando, de fato, verdadeiramente, você vê uma cidade subindo em índice educacional, no índice da saúde. A saúde está largada. Tem um relato aqui, o meu amigo Muchacho do Búzios Notícia. Muchacho, beijo no seu coração. Obrigado, porque você sempre tem me ajudado. Isso, para mim, é muito legal, porque
ver-se que de fato você é um amigo, né? E a gente tem dividido aqui, você sabe que Porta Aberta ele está iniciando e você não teve esse negócio de não vou ajudar, você sempre me manda, né? E ele me mandou hoje que uma moradora ela está precisando de um risco cirúrgico há mais de 2 meses e ela diz que as policlínicas ela já correu tentando o exame, ela não consegue remédio nem para pressão e nem para dor de cabeça. Então tem alguma coisa que não está batendo. Como é que pode uma cidade como essa não ter remédio de pressão nas farmácias municipais, cara? Para que a farmácia? Para dizer que tem? Então eu não consigo compreender esse sorriso, né, de todo mundo em cima de palanque, tentando fazer campanha. A cidade que vive de campanha. Pelo amor de Deus. Vamos fazer para o morador, custa nada, é tão bonito entrar para a história e deixar um legado naquilo que a gente faz, sabe? Eu acho mais bonito, muito mais bonito do que sair em fotos de jornais, fulano saiu, mas deixou a cidade devendo, os cofres públicos arrombados, né? Milhões e milhões desviados. E isso já virou mania do político brasileiro. É muito feio, né? Aí eu fico pensando nessa cidade que é desse tamanho e eles poderiam fazer de uma maneira tão legal, cara, mas tão legal. Quer sorrir em palanque, quer ir por aí dizer que, sabe, faz videozinho, mas por favor, vamos começar a fazer alguma coisa pela cidade de Armação dos Búzios. Tem gente aí que andou errado, andou em escândalos de corrupção e agora ele quer fazer vídeo. Aí ele fica batendo no prefeito como se ele não tivesse... Cara, tu é muito... Desculpa, tá precisando de um óleo de peroba para você. Você não era nem para você estar fazendo vídeo falando de orçamento da prefeitura. Quem é você para falar de orçamento da prefeitura? Se foi você mesmo, você sabe o que eu estou falando. Você já foi até preso. Agora você quer fazer vídeo. Eu não entendo, de verdade. Sabe quando que Búzios vai mudar? Quando a população, os eleitores compreenderem que esses que já passaram e que tentam de novo retornar, não fazem bem para a cidade. Não fazem bem para os teus filhos, não fazem bem para os idosos, não fazem bem para os teus netos, não faz bem para você, não faz bem para mim. Então é necessário pararmos de colocar os mesmos na cadeira, fazer um replay. Quem gosta de bis é quem come chocolate. É melhor, sabe, a gente mudar isso tudo aí e dar uma oportunidade para novos nomes. E por que não? Tem um monte de gente aí legal, se a gente procurar pesquisar, parar de vender votos, né? É sério, pessoal, é muito sério, porque aí na hora de votar, vota errado. Aí depois fica aí, ó, no meio da água, com leptospirose, pegando doença, as ruas esburacadas, os potes dos fios estão caindo. Então depois eu leio o que é isso, agora eu não consigo. Mas enfim, é sobre isso, é muito complicado, porque se a gente for falar da cidade de Búzios, eu gostaria muito, de verdade, de entrar aqui e falar para vocês, gente, que maravilha, olha, alguém tomou providência com a Prolagos, agora está funcionando a coisa, olha pessoal, a Enel, agora estão, né, até que a Enel eu vi esses dias aí, mas eu acho que ela troca desses, sei lá, fios antigos, né, não é só sobre isso não, esses dias eu falava aqui com a Kiki Reis, que todo mundo sobe poste em Búzios, eu não sei aí, Reinaldo, aí no teu município é desse jeito? Qualquer um sobe no poste, é uma empresa XVNet, SZNet, todo mundo sobe, a internet sobe, tinha que ter uma autorização, tinha que ter um acompanhamento fiscal do pessoal da comunicação da cidade de Búzios, não tem. Porque aí um vai ali, enfia um fio, um gato para lá, outro vai para lá, coloca uma internet para lá. Aí o fio fica tudo caído. E quando essas empresas vão embora, elas não tiram esses fios. Então, de um poste para o outro, tem mais de 200. Cara, é muito feio. A poluição visual da cidade de Búzios é cada vez pior. Às vezes eu acho que eu estou entrando... Enfim, melhor não citar. Mas
que é surreal, né? Bom, vou falar aqui uma coisa muito interessante para vocês, eu não sei se vocês têm acompanhado, mas tá tendo uma guerra aí, né, pessoal? O Irã, com certeza, quem não acompanha ouviu falar. E eu li isso aqui e eu achei muito interessante, porque é preocupante, né? Não é nem interessante, né? Um ataque a um depósito de combustível em Teherã. Foi no domingo. Uma coluna de fumaça que escureceu. Sabe o que aquilo pode provocar? Um alerta para o risco de chuva ácida na região. Aí tiveram explosões, instalações ligadas com combustível. Gente, isso é um dos maiores postos de combustível do mundo. Sabe o que vai acontecer com isso? Podem aguardar, tá? O aumento do combustível, com certeza. Aí a falta de transporte para alimentos também, com certeza vão ocorrer. E com isso a falta nas gôndolas de mercados vai começar, não tem para onde correr, a falta de alimentos também, né? Então, quem não acreditou em os pedidos que estavam fazendo há um tempo atrás, que era para estocar, né, um pouquinho de água, quem puder estocar um pouquinho de alimento, é muito importante. Não é um alarde, não, mas é uma coisa para a gente começar a se preocupar, sim. A gente acha sempre que estourou lá, é longe. Não, a política nacional, internacional, ela tá explodindo, tá? Ela tem tido acontecimentos que nós nunca passamos. Elma Vieira, te amo. Beijo no seu coração. Obrigada por você estar sempre assistindo o podcast quando dá, né? Tô gostando, você tá treinando muito, é isso aí, continua. Eu tô precisando. Vamos falar do nosso presidente. Meu não, de vocês. O presidente Lula sancionou no domingo uma lei que reforçou o Código Penal ao entendimento de que a vulnerabilidade de vítima em crimes de estupro de vulnerável é absoluta. Isso é sensacional. O que ocorre? Quando, agora, anterior ao Código Penal, você estuprava uma menor de 14 anos e, por vezes, o estuprador ele alegava que ou ela deixou, porque hoje em dia a gente fala menina de 14 anos, mas tem meninas enormes de 14 anos, mas independe, a gente está falando de uma criança. E às vezes quando engravidava também, então agora não tem como, né? Entra pelo Código Penal, entra com exclusividade de ser correspondido nas leis penais de grandes crimes de estupro. Antes cabia uma sanção, cabia uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas agora não cabe mais não. Lula fazendo alguma coisa boa. Kiki, é verdade, tá vendo? Uma hora certa, tá vendo? É possível, é só querer, Kiki Reis, é só querer. Quando eles se esforçam um pouquinho, e isso é sensacional, né? A gente acha que não, mas nem tudo sai na mídia, né? Tem muito assédio em cima de crianças. Essa semana mesmo rodou aí um vídeo na mídia, uma menina num mercado, esses que ficam dentro dos condomínios, né? Os containerzinhos, né? Esqueci o nome, mas enfim. E a menina foi ali dentro de casa, eu digo dentro de um condomínio. Então ela estava ali se sentindo segura, estava próxima, né? E ela vai comprar alguma coisa, né? Nesse mercadinho. E um senhor de 48 anos fingindo estar o celular e toda hora olhando a roupinha da menina. O caixa fica em frente aos chocolates e ele abaixa para ver os chocolates. O vídeo pegou tudo, sabe? É tão feio para ele, agora a família inteira viu aquilo, porque, né, tem a câmera dentro do mercadinho, e ele também ele encosta na menina e pede desculpas. Gente, surreal aquela cena. Ele encosta numa menina de 14 aninhos e pede desculpa, e não larga o celular, fingindo que tá falando. Ou seja, um assédio descarado ali, e ficou feio pro homem. E, infelizmente isso acontece mais do que a gente pode pensar.
A gente aqui não lê tudo, né? Nem tudo a gente tem acesso. Eu fico imaginando quantas coisas ocorrem por aí com nossas crianças, né? Deve ser, enfim, gente, nem gosto de falar não, porque isso me dá até um nervoso, né? Falar uma coisa agora muito bacana para vocês. Não sei se vocês vão gostar, né? Mas eu achei legal. Achei legal por quê? Porque é uma denúncia que o nosso deputado Luiz Paulo do PSD. Luiz Paulo, quem é o Luiz Paulo? Luiz Paulo é um homem que nunca sai da Câmara dos Deputados. Ele está no seu 5º mandato, já foi vice, né? Já foi vice e governador. E ele veio fazer um relato, explanou uma situação que Castro, o governador do Rio de Janeiro, afirmou que não dará reajuste aos servidores estaduais. Ele diz assim: não cedi até agora e não vou ceder, afirmou em um evento na região dos Lagos. Sabe o que significa isso? Sabe o que o governador do Rio disse? Eu vou explicar para vocês. Ele quis dizer o seguinte, que ao dar esse tipo de declaração, o governador deixa claro que não está nem aí para milhares de policiais, professores, médicos, enfermeiros, servidores administrativos, técnicos e especialistas, que apesar de tudo, ainda mantém o nosso Estado funcionando, né? E aí eu me pergunto, por que o pessoal daqui de Búzios estava tão feliz com Castro no palanque, né? O cara fala uma pérola dessas, ele simplesmente diz que não vai colocar em ordem o reajuste. Eu não consigo entender. Amacanto, olá, boa noite, obrigada, muito obrigada. E é isso aí. Surreal. O que vocês acham dessa declaração do nosso governador Cláudio Castro? Nosso não, seu. O que vocês acham dessa declaração desse governador do estado do Rio, né? Surreal, né? Será que ele sabe o que ele falou? Será que ele sabe o que ele falou? Sério, escreve aí para mim. Não estão nem aí pro povo, o que Reis diz. Mas não é, eu vou falar que não é nem o povo, né? É uma galera que faz, né? A coisa rodar, né? É médico, policial, né? Aí o homem faz uma coisa dessa. A saúde já não tá legal. A segurança, parece até que, sei, parece que Castro também perdeu um pouco a linha, a estribeira do estado do Rio de Janeiro e ele... Há os que acham, né, que o homem faz grandes feitos. Eu estou esperando para saber onde é, mas tudo bem, tem gosto para tudo, fazer o quê? Mudando de assunto, vamos lá, vamos continuar, porque senão se eu ficar falando de governador aqui vai dar pano para manga, né? Falando dos alagamentos, gente, falar em alagamento. São Pedro da Aldeia, a rodovia Márcio Correia ali, aquela principal, não sei se vocês conhecem, quando a gente vem chegando para Cabo Frio, ou vai subir ali a ponte para Búzios, o Macaé, né? Tudo alagado, gente. Tem um vídeo, posso até dar para vocês a fonte, deixa eu ver, acho que é RJ Lagos Notícias. Tem uma manchete lá com um drone, e esse drone mostra toda São Pedro da Aldeia, como eu nunca vi. Os moradores colocaram pneus e atearam fogo, né? Eles dizem que estão cansados de pedir ajuda, porque tem muitos condomínios, né? E a água não está escoando, enfim. É triste porque eles fazem a mesma pergunta, né? Até quando o morador vai perder teus móveis todo ano pelos mesmos motivos? Aí eles jogam a culpa pro clima, pra natureza. Choveu muito.
fecharam a rodovia. Incrível assim que eles estavam lá na pista e pela primeira vez eu não vi ninguém de capinha de chuva. Eu não vi. Aqui em Búzios, quando chove um pouquinho, começa a ficar tudo entupido. O pessoal bota a capinha, pega enxada, começa a tirar a sujeira do bueiro. Parece até formiguinha quando sai. Aí eles começam a trabalhar. Mas em São Pedro da Aldeia não tinha ninguém de capinha. Eles realmente reclamam que ninguém foi até lá, nem para escutar, nem para tentar uma solução, mesmo que seja rápida, né? Alguma coisa ali para desafogar. É surreal o que aconteceu. São Pedro da Aldeia, volta lá depois e veja no RJ Lagos, São Pedro da Aldeia, tá tudo embaixo da água, uma cidade embaixo da água. Você vê as casas com a água pela metade, cara, em cima assim, ou seja, as pessoas perderam suas coisas, de novo, né? Poxa, é incrível. Por que a natureza que está aqui, que é a mesma que está, sei lá, em outros municípios, em alguns não acontece, né? Então, nem tudo é culpa da natureza, né? Não é só simplesmente falar que é a natureza. É igual aqui no bairro da Maria Joaquina, de novo, aí, a gente vai falar de novo. Parece até que eles gostam de ser replay, né? Pedir musiquinha pra eles no Fantástico, pedir gol, né? Porque não é possível. Maria Joaquina é o mesmo caos de sempre. Aí vai precisar de ajuda. Não tem 3, 4 semanas aquela chuva que tivemos. As pessoas ajudando, as pessoas levando alimentos. Pessoas essas, moradores, ajudando moradores, tá? Então, até quando, né, gente? Até quando? É muito fácil quando nossa casa não é atingida. A gente precisa ter empatia, ter amor ao próximo, entender que hoje não foi comigo, mas e se for? É muito ruim, né? E a chuva não para, a chuva está bem forte e acredito que ainda vai ficar mais forte, porque tem muita água ainda para cair. Aqui agora em Búzios começou a chover, pelo menos onde eu estou, começou a chover bastante, tá? É triste, né? Mas isso é mesmo. Vamos lá, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Kiki Reis, você que gosta disso, eu não sei se você leu isso por aí. É bem ruim, né? Mas é o Brasil. 70 projetos de leis ameaçam o meio ambiente no Congresso. Você leu isso, Kiki Reis? 70 projetos de lei. Quanto mais a gente fala em sustentabilidade, em reciclar, em não jogar lixo, em usar garrafas PET, o plástico, parece que eu acho que hoje está regredindo, ou certo virou errado, errado virou certo, e eu me perdi na história, porque eu não estou conseguindo acompanhar. Porque preste atenção, o calendário de 2026 eleitoral já acendeu um alerta vermelho. A política socioambiental, estou falando da socioambiental, tá, gente? Fizeram um levantamento, divulgaram o Observatório que mapeou 70 proposições legislativas, o chamado pacote da destruição. Isso é muito sério. Que tramitam aceleradamente no Congresso Nacional. A manobra política é clara, tá? Aproveitar a compressão da agenda antes das eleições de outubro para aprovar retrocessos a toque de caixa, esvaziando-se o debate público, claro. Depois do grave desmonte das regras de licenciamento ambiental ocorrido em 2025, o Legislativo consolida-se hoje como a maior ameaça institucional ao nosso ecossistema. Alguém consegue entender? Eu queria muito que vocês pudessem falar, comentar. Eu tento entender. Eu acho que de verdade, estou falando muito sério, será que a gente que fica defendendo, perdendo nosso tempo, ou eles que são muito ruins mesmo e acham que tudo acaba em dinheiro? O que vocês acham? Porque deve ser, né? Ele fala assim,
vamos destruir um pouquinho só um pouquinho. Cara, são 70 projetos de leis. Não é possível. O meio ambiente, só não tá nem pro meio ambiente, gente. Aí, eles fazem isso porque é manobra, né? Não sei se vocês podem compreender, mas enfim. E aí, a toque de caixas, eles pegam aí os partidos que têm os estatutos deles, e aí recuam com a grana que está para ser solta e não solta, aí solta para a campanha de alguns. Gente, é manobra política. Olha, político do Brasil tem que ser estudado. Ou presos, né? Para mim seria uma ótima situação. Bom, como a gente pode entender, a gente fala. Eu gostaria muito de ter notícias boas, né? Hoje fazia a pauta e eu falei, até quando que nós vamos vivenciar esse tipo de situação, né? Quando é que nós vamos ser levados a sério? Ou nós não vamos ser, porque somos países quinto, sexto, sétimo, já nem sei a posição que o Brasil está. Mas é triste saber que o povo brasileiro é tão querido. Todo mundo ama o Brasil, ama o Carnaval do Brasil, a maior festa do mundo, o Carnaval do Brasil. As pessoas amam a Amazônia, as pessoas de fora vêm para cá para morar, escolhem o Brasil como seu país, né? E aí eu me pergunto, até quando vão usar não só o Brasil, mas principalmente o brasileiro, né? Porque a gente aceita tudo. Isso em outros países não passaria não, falando muito sério para vocês, porque eu não compreendo termos. A ministra Marina Silva, na pasta de uma bandeira tão importante, não conseguir, estando ela ao lado do presidente, defender uma situação dessa. São 70 projetos, gente, contra o meio ambiente, né? Então eu só posso entender que tudo que eles fazem é sempre para beneficiar ao grupo deles mesmos, né? Para não saírem do poder, o que é muito triste, né? Mas é o que a gente vive na realidade do Brasil, tá? Mas eu tenho uma notícia legal, até para terminar, que eu vou deixar vocês em paz. Eu tô amando, tem um monte de gente aí queridíssima. Eu tenho uma notícia boa. Eu tenho uma notícia boa. Até que enfim. Vai acontecer em Búzios, por meio de uma secretaria aí, que eu não vou exaltá-los, que eu não estou aqui para isso, mas vai ser realizado entre os dias 9 e 15 de março, a Semana das Caiçaras. Minha semana! Evento que valoriza a cultura tradicional do município e o protagonismo das mulheres caiçaras, tá? A programação inclui música, cortejo cultural, vai ter feira, vai ter sarau, vai ter roda de conversa, atividade ligada à pesca artesanal. É do dia 9 ao dia 15 de março, gente, vai ser muito legal. Vamos fazer eventos ali na Praça Santos Dumont também, né? E vai ter o que eu amo, vai ter no domingo, só que é 6 horas da manhã, para quem gosta, a puxada de rede. Gente, que vocês que nunca participaram, eu convido a participarem da puxada de rede buziana. É uma energia da natureza, você sentir de verdade o que Búzios significa, o cheiro dessa cidade que deveria ser, o cheiro do peixe fresco, o cheiro de pessoas boas, a tradição da cidade. Aí fica lotado, os turistas amam. É muito legal, eu convido vocês a participarem. A puxada de rede é sensacional. É cultura, é tradição, é Búzios como ela deveria ser, né? Ela deveria ser uma cidade unida, alegre, deveria ser uma cidade ainda, porque éramos esse povo, né? De cortesia plena, de muitos peixes, muitos peixes frescos, né? O que era muito legal. Enfim, eu quero deixar aqui um beijo especial, preciso me despedir.
porque como eu disse hoje, o William Bonner não está comigo, a minha parceira de bancada, Kiki Reis, e eu dei um pouquinho só de informação. É uma pena não ter dado coisas, né? Mas essa feira, esse evento tradicional da cultura buziana é sensacional, isso eu acho muito legal. Mas quero me despedir já com vocês hoje e deixar um beijo muito grande no coração da Xandi, que é a Elizabeth. Ela é a mãe da Kiki. E quero mais uma vez, eu falei no início, e quero emanar muita cura, que Jesus esteja contigo, que Ele te proteja, você tem força e já já você tá de pé aí gente, trabalha muito, acorda às 6, dá um banho aí em muita gente, tá? Muita gente, pessoa ó, forte, fortaleza, trabalha em um hospital, atravessa a Vida Brasil, vai trabalhar, sai de Botafogo, retorna. Essa é a mãe da nossa querida Kiki Reis, que a Kiki hoje foi para lá, foi ontem, foi cuidar da mamãe dela. Então hoje esse abraço querido, esse beijo, essa emanação de cura, né? Que Deus te abençoe, te abrace e que te fortaleça, né? Reinaldo, muito obrigada, tá? Reinaldo, temos que falar sempre, não é isso? É sobre ele, né? Gente, muito obrigada mais uma vez. E não esqueçam. Não é nada disso que eu vou falar agora. Tá muito cedo. Não esqueçam de ir lá na feira e fazer essa puxada de rede. Você que pode, vai até lá. Vai lá, Reinaldo, puxada de rede. Mas para Reinaldo é muito ruim, que é muito cedo, né, Reinaldo? 6 horas da manhã eu puxar peixe. Pode deixar que eu vou guardar um peixe para você então. Gente, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe, fiquem com Deus. E não esqueçam, a porta tá aberta. Beijo. Deus abençoe.